a sequência dos fatos, tá? Surgimento do chifre grande, de Daniel 8, do bode, se lembra? O Império Alexandrino, tá? Isso aconteceu primeiro. Depois, ele governa por um tempo e ele é destruído. Alexandre o Grande morre. Depois, o que acontece? Esse império se divide em 4 novos impérios. E depois, o que acontece? Daí surge o chifre pequeno. Vamos lá. Quando que cada um desses fatos ocorreu? O Império de Alexandre o Grande se iniciou em 336 a.C. Anota aí, 336 a.C. Alexandre o Grande morreu em 323 a.C. Ok? O Império de Alexandre é dividido em 4, em 301 a.C. O chifre pequeno, portanto, entra em cena somente após 301 a.C. Como é possível que o chifre pequeno seja Roma, esteja pisoteando, segundo os adventistas, o santuário terrestre desde 457 a.C., se ele só surge depois de 301 a.C.? É impossível, gente, é impossível. Não faz absolutamente nenhum sentido. Por favor, gente. Ah, mas por favor, né, pessoal? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu decidi fazer um vídeo a respeito de algo que absolutamente não faz nenhum sentido, tá bom? Mas eu vou tentar explicar para você por que eu assim decidi fazer. Eu decidi assim fazer porque eu estou preparado para me dobrar diante do entendimento superior do Descortinando o Adventismo em relação às interpretações da minha própria igreja referentemente a Daniel capítulo 8. Eu não aguento mais argumentos tão fantásticos da parte do Descortinando o Adventismo e eu preciso me dobrar a essa questão aí, que realmente agora eu não tenho mais resposta. Eu só vou precisar que seja esclarecida uma questãozinha aqui rapidinho para realmente bater o carimbo e bater o martelo aí para fechar a minha capitulação diante do entendimento superior dos nossos amigos. Para isso, eu não vou me concentrar nas falhas da interpretação dos nossos críticos em relação a esse trechinho do vídeo aí que a gente acabou de ver. Que basicamente diz o seguinte, que existe uma sequência dos fatos lá na profecia de Daniel, capítulo 8, que tem umas imagens assim bastante complexas e que naturalmente existem muitas interpretações diferentes na história do judaísmo e do cristianismo em relação a que essas coisas aqui significam, tá bom? E aí, basicamente, o que acontece é o seguinte, na interpretação do Descortinando o Adventismo, existe uma sequência dos fatos, que é o quê? Existe um chifre grande que nasce na cabeça de um bode, que representa Alexandre o Grande. Quando se quebra esse chifre grande, entram 4 chifres no lugar que agora representam 4 reinos, não mais 4 reis, né? E depois surge um chifre pequeno que tem que ser um rei, não pode ser mais um reino. Então essa inconsistência já é bastante interessante, já demonstra que o Descortinando o Adventismo usa as imagens como lhe convém para a sua própria interpretação e não faz uma interpretação muito criteriosa das questões. Seja como for, o texto de fato em si é complexo e a gente vai minimizar esse problema e vamos passar por cima e vamos identificar da seguinte forma. Ok, vamos dar razão ao Descortinando o Adventismo e dizer que é assim como eles estão dizendo. E aí eles vão colocar datas sobre quando que essas coisas aconteceram. Então, Alexandre o Grande, ele reinou de 336 a 323, daí ele morreu, e foi lá em 301 que surgiram essas 4 divisões daquilo que um dia foi o Império de Alexandre o Grande. Então a conclusão é que o chifre pequeno de Daniel 8 ele só poderia surgir na história do ano 301 em diante. Ele não poderia surgir antes disso. Entendeu a argumentação? Perfeito, entendi. E ok, vamos concordar com o Descortinando o Adventismo. Ó, falta bem pouquinho para eu abandonar a interpretação adventista e me dobrar e capitular o meu entendimento ao entendimento superior diante de mim, tá bom? Aí começa o desastre da conversa, né? Então, diante desse tipo de questão,
o CEO do Descortinando o Adventismo, aquele que teve revelações divinas após jejum de 5 dias, aquele que é guiado por uma visão profética de Vinícius Iracete. Ele chega e faz uma pergunta que eu não sei nem se tem resposta, né? Será que tem resposta? Como é possível, irmãos, que o chifre pequeno de Daniel 8 seja Roma, que esteja pisando, segundo o entendimento adventista, o santuário terrestre, desde 457 a.C., se esse chifre pequeno só surge depois de 301 a.C.? Não faz absolutamente nenhum sentido. Por favor, gente. Beleza, pessoal, eu estou disposto a dar razão ao Descortinando o Adventismo com uma pequena condição. Pequenina condição. Que o Descortinando o Adventismo venha demonstrar em público, no futuro breve, assim que quiser que eu capitule diante da sua lógica superior, onde o Adventismo ensina que Roma pisa o santuário terrestre desde 457 a.C. É simples assim. Demonstre uma fonte teológica, doutrinária, oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a Igreja defenda que Roma pisa o santuário da terra desde 457 a.C. Se você conseguir demonstrar essa informação, eu capitulo diante do Descortinando o Adventismo. E eu realmente estou disposto a abandonar a interpretação adventista de Daniel 8 e aceitar e propagar e proclamar a nova visão aí, que demonstra que a visão adventista está absolutamente errada. Tudo bem? Pode ser assim? Ok, pessoal, então eu vou aguardar a manifestação do Descortinando o Adventismo, demonstrando onde que o Adventismo acredita nisso. E aí, se assim for, aí eu capitulo diante da lógica superior e abandono a interpretação adventista. Tudo bem, pessoal? Desafio feito? Ok, maravilha. Então o desafio está lançado. Assim que for comprovado que o adventismo crê que Roma pisou o santuário terrestre desde 457 a.C., eu abandono a interpretação adventista do sétimo dia. Beleza? Agora, e se eles não conseguirem comprovar que o adventismo acredita nisso? O que vai acontecer? Simplesmente isso vai demonstrar que nós estamos diante de pessoas absolutamente despreparadas para uma discussão básica de teologia. Porque o adventismo não defende em lugar nenhum das suas doutrinas, das suas interpretações, que Roma, por ser o chifre pequeno de Daniel capítulo 8, na nossa percepção, tem que pisar o santuário terrestre desde 457 a.C. Para você concluir uma coisa desse tipo, você tem que ser uma pessoa absolutamente ignorante, inferindo sobre a percepção da igreja lógicas que a igreja não impõe, lógicas que a igreja não considera, lógicas que a igreja não trabalha dessa maneira para fazer esse tipo de conclusão. Em nenhum momento da visão adventista sobre o chifre pequeno de Daniel 8, isso tem uma implicação de que Roma pisou o santuário da terra desde 457 a.C. Ok? Dessa maneira, se não for conseguido provar que essa é a visão da igreja, nós simplesmente estaremos diante de mais uma prova de que essas pessoas que pretendem descortinar o adventismo simplesmente desconhecem a teologia adventista. E aí vai ficar um pouco complicado, né, pessoal? Você querer descortinar uma coisa que você nem conhece. Um abraço.